Olá, minha gente, seja bem-vinda em mais uma aula do canal Nutris Estudiosos. E hoje vamos falar sobre métodos de conservação de alimentos. Os métodos que iremos abordar hoje será conservação pelo calor, conservação pelo frio, conservação por secagem, conservação por defumação, conservação por irradiação e conservação por aditivos alimentares. Então, ainda se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda vez que eu divulgar novos vídeos, você ser notificado e também pode só nos acompanhar lá no Insta. Vamos começar por conservação pelo calor. No calor é o que? É utilizado altas temperaturas para conservar alimentos e está baseado em quê? Em seu efeito destrutivo sobre os micro-organismos. E são definidas, né, com todas aquelas temperaturas acima da temperatura ambiente. E os métodos de conservação pelo calor são branqueamento, pasteurização e esterilização. No branqueamento, ele é um método de que é como se fosse um pré-tratamento, o branqueamento. E ele consiste, né, em mergulhar o alimento em água aquecida ou insuflar vapor sobre este durante um curto espaço de tempo, que vai de 2 a 10 minutos. É recomendado o imediato resfriamento em água fria. Então, aquece o alimento e imediatamente coloca já em água fria para ter aquele choque, né, térmico. O branqueamento ele é indicado para frutas e hortaliças cuja principal finalidade é inativar as enzimas, comumente recomendado antes dos processos de congelamento, desidratação e apertização. E também ele vai auxiliar na ocorrência, ele vai o quê? Evitar a ocorrência de alteração de cor, sabor, aroma, textura e valor nutritivo. Ele tem alguns objetivos, que é o quê? Remover os gases dos tecidos, inativar as enzimas, promover a desinfecção externa do produto e das embalagens, fixar a cor e textura e pré-aquecer o produto, né, o que diminui o tempo de uso no autoclave. Outro processo utilizado da conservação pelo calor é a esterilização. Ela visa o quê? Destruir os micro-organismos mais termorresistentes, naquela parte assim, esporulada, né, do micro-organismo, presente nos alimentos, com a finalidade de prevenir sua deterioração e eliminar agentes nocivos à saúde. A temperatura de esterilização é aquela suficiente para a morte térmica dos micro-organismos, que por convenção foi determinada como temperatura exigida para eliminar os esporos do Clostridium botulinum, por sua resistência ao calor e sua ação toxínica, né, pode ser letal, a ação dessa toxina do Clostridium. E essa esterilização pode ser em alimentos já embalados ou pode também ocorrer em alimentos antes de embalar. Nos alimentos que já foram embalados, como o caso de latas, garrafas de vidro, sacos plástico termoestável, né, que é resistente a altas temperaturas, utilizam-se temperaturas que variam ó, de 115 a 125 durante aproximadamente o tempo 15 minutos. A esterilização geralmente é feita em autoclaves. Já a esterilização ocorre os alimentos antes de embalar, já é um processamento com desculpe, minha gente, mais alta por mais tempo, tipo a temperatura mais alta e um tempo menor. Quase me confundi. Que vai a temperatura entre 135 a 150 por 2 a 5 segundos. Isso só é possível porque o produto é esterilizado antes de ser envasado em um ambiente estéril e em embalagens previamente esterilizadas. A pasteurização é outro tipo de tratamento térmico que elimina a grande maioria dos micro-organismos existentes no alimento, de maneira que, a oferecer ao consumidor um produto seguro, com vida útil aceitável para ser consumido em pouco tempo. A temperatura na pasteurização não ultrapassa 100 graus Celsius.
sob a pressão atmosférica normal, e o aquecimento pode ser produzido por vapor, água quente, radiações ionizantes e calor seco. A pasteurização é utilizada quando os tratamentos térmicos mais elevados podem interferir na característica sensorial do produto, quando os micro-organismos de alteração não são termorresistentes, que a gente viu, né? Que na esterilização as temperaturas são maiores que 100. Existem dois tipos de pasteurização: a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. A pasteurização lenta, ela é utilizada quando se pretende pasteurizar volumes pequenos, ó, essa informação é importante, de 100 a 500 litros. Emprega-se longos tempos, aproximadamente 30 minutos, e temperaturas baixas, que variam de 62 a 68 graus Celsius. É realizada em tanques de parede dupla providos de agitador e do termômetro. Pelas paredes circulam duplas camadas, né, esse fluido, e vai ter um calefator e o refrigerador. São alguns termos assim, né? Mas assim mesmo. Já na pasteurização rápida, esse método é realizado o quê? Em sistemas de fluxo contínuo, com trocadores de calor. Emprega-se o quê? Tempos curtos, de 15 a 20 segundos, e temperaturas elevadas, que vai de 72 a 85 graus Celsius. Então, é bom ver essas temperaturas que podem cair em prova e concursos. Então, a gente já acabou aí, né, conservação pelo calor. Agora vamos ver conservação pelo frio. O efeito conservador do frio baseia-se na inibição total ou parcial dos principais agentes responsáveis pela alteração dos alimentos. O crescimento e atividade dos micro-organismos, as atividades metabólicas dos tecidos animais e vegetais após a colheita, as enzimas e as reações químicas. Então, tudo isso, o frio, ele pode inibir, né, total ou parcialmente, ajudando assim na conservação dos alimentos. A aplicação do frio permite o quê? Prolongar a vida útil dos alimentos, sejam frescos ou processados, como já falei, né? Por inativar esses processos. Na conservação pelo frio, temos aí a refrigeração e o congelamento. Passou. A refrigeração é a redução e a manutenção da temperatura de alimentos acima do seu ponto de congelamento, que a temperatura da refrigeração varia entre 10 graus e -1. Ou seja, a refrigeração implica apenas mudança no calor sensível do produto. Essa redução da temperatura retarda o crescimento dos micro-organismos, das atividades metabólicas dos tecidos animais e vegetais, das reações químicas e enzimáticas e da perda de umidade. A refrigeração ela pode ser feita por gelo artificial, água refrigerada e refrigeração mecânica, né? Seria freeze, geladeira, entre outros. A refrigeração mecânica consiste na redução da temperatura da substância ou espaço pela retirada do seu calor, que é transportado para outra substância ou espaço, alcançando a temperatura menor do que a atmosfera circulante. Já no congelamento, promove a redução maior da temperatura do alimento abaixo do seu ponto de congelamento, ou seja, abaixo de 0 graus. Para a conservação a longo prazo, os alimentos normalmente são congelados a temperatura -18. No entanto, a escolha da temperatura de armazenamento vai depender do aspecto econômico e do tipo de produto. Na prática, são usadas temperaturas que vai de -10 a -40. Essa força de temperatura, mas a mais utilizada é -18. O congelamento, além de promover mudança no calor sensível do alimento, vai promover mudança no calor latente. O calor latente no alimento congelado também é alterado e é associado à mudança de fase correspondente à transformação de uma parte líquida em gelo, então da parte líquida para sólida. Como consequência,
da formação de cristais de gelo, grande parte da água é o quê? É imobilizada e não está disponível nem como solvente, nem como meio para reações químicas. Então, congelamento há uma diminuição do quê? Da atividade de água. Dessa forma, detém-se o crescimento e a atividade dos micro-organismos e reduz consideravelmente a velocidade das reações enzimáticas. Então, assim que o congelamento ele inibe, né, essas reações metabólicas, a multiplicação de micro-organismos, porque a atividade metabólica precisa de água e no congelamento ela é diminuída. Ela sai da parte líquida para sólida. Existem dois métodos de congelamento: o congelamento rápido e o congelamento lento. No congelamento rápido, a temperatura é reduzida de 20 graus em 30 minutos. Esse tratamento pode ser alcançado por imersão direta ou pelo contato indireto do alimento com refrigerante por meio de rajadas de ar frio sobre o alimento a ser congelado. Já no congelamento lento, varia de 3 a 72 horas. Esse é o tipo de congelamento, assim, de geladeira, freezer. Ele mantém, né, as características sensoriais e nutricionais do alimento, só que vai ocorrer algumas modificações indesejáveis no congelamento lento. Porque no congelamento lento vai haver formação de cristais grandes, e esses cristais vai interferir na estrutura celular do alimento. E isso vai, no descongelamento, a pessoa vai ver essas alterações. Então, por isso que é industrialmente, né, se em casa a gente pudesse também fazer o congelamento rápido. Porque no congelamento rápido, há a formação de cristais amorfos, que não altera a estrutura celular do alimento. Aqui, ó, nesse sentido, quanto mais rápido for o congelamento, menor será o tamanho dos cristais e menor modificação ocorrerá no alimento. Então, agora, né, vimos aí conservação pelo calor, conservação pelo frio. Agora vamos ver conservação por secagem, que também pode ser desidratação. A conservação de alimentos por secagem está baseada no fato de que micro-organismos e enzimas necessitam de água para serem ativos. Aqui. Nesse sentido, né, define-se a secagem ou desidratação como a extração deliberada e em condições controladas de água que os alimentos contêm, de modo, né, que a atividade dos micro-organismos deteriorantes dos alimentos seja inibida. Então, ela também diminui a quantidade de água, como a gente viu também no congelamento. Os alimentos secos ou desidratados são aqueles que geralmente não contêm mais que 25% de umidade e têm atividade de água entre 0 e 0,6. Esse número de atividade de água, 0,6, é um valor limite que abaixo disso não tem, assim, tipo, multiplicação de micro-organismos nem seu desenvolvimento. Esse método é feito, né, por evaporação ou, no caso da liofilização, por sublimação da água. Na liofilização, há o congelamento desse alimento e depois ocorre a sublimação. Então, ele passa do estado sólido para o gasoso sem passar pela fase líquida. O calor necessário para a conservação e evaporação da água dos alimentos pode ser transmitido por condução, convecção e por radiação, que geralmente se combinam, embora predomine uma delas. Passou demais. Isso. Considerando a forma de transferência de calor e a maneira que procede, tem alguns métodos. Primeiro, desidratação com ar quente. O alimento entra em contato, né, com a corrente de ar quente e o calor é transmitido por convecção. É como se fosse assim, né, em líquido. Também ocorre com líquido, ar, então é convecção. Desidratação por contato direto. Com a superfície quente, o calor é transmitido ao alimento, principalmente por condução. Condução é assim, feito uns pontinhos. Essa mão vai passando para essa, que vai passando para essa, que vai passando para essa, e assim é por contato, né? Condução. Por isso que aqui contato direto. Desidratação mediante o aporte de energia de fonte
Radiante, que a transmissão do calor que predomina é a radiação. Desidratação por energia eletromagnética. Então, a fonte de calor seria o quê? O micro-ondas. E a liofilização é um tipo especial de desidratação por sublimação transformada direta de gelo do alimento em vapor de água, sem passar pelo estado de água líquida, né? Como eu falei. A água dos alimentos é congelada e é em seguida sublimada, utilizando-se qualquer mecanismo anteriores como fonte de calor. Na desidratação, ocorre simultaneamente transferência de calor para proporcionar o calor latente de vaporização ou de sublimação de água e a transferência de massa, que é o movimento de água do vapor através do alimento. Tá bom? Importante saber disso. Agora vamos mais um tipo aí de conservação, vamos ver conservação por defumação. A defumação é empregada como método de conservação e também como processo de conferir aos alimentos particularidades organolépticas, de maneira geral, como nas carnes bovinas, peixes, aves e embutidos, seriam os alimentos defumados. Em contato com o calor e a fumaça, como a gente pode ver aqui, né, na imagem, as carnes perdem água, ficam ressecadas em suas superfícies, tipo a calabresa, meio enrugada, né? Tem sua coloração estabilizada e adquirem o que? O sabor e odor característico dos produtos defumados. E a gente vê aqui que a superfície fica ressecada, funcionando o quê? Como uma barreira mecânica. E perdem água também, não disponibiliza água para reações metabólicas dos micro-organismos. A perda de água e a ação dos constituintes da fumaça confere o que? O alimento barreira física e química contra a penetração e atividade dos micro-organismos. Então, é assim que ocorre o mecanismo de ação de conservação por defumação. Agora vamos ver conservação por irradiação. A irradiação dos alimentos é o que? É o processo físico de tratamento que consiste em submeter o alimento já embalado ou a granel a doses controladas de radiação ionizante. As radiações ionizantes são radiações de alta frequência, capazes de quebrar ligações químicas quando absorvidas pelos alimentos. Podem ocasionar o que? A formação de íons. Os produtos de ionização podem ser eletricamente carregados de íons ou nêutrons, que seriam os radicais livres. Eles promovem reações que causam alterações do material irradiado, conhecida como radiólise. Essas reações podem causar o quê? Destruição de micro-organismos, insetos e parasitas durante a irradiação dos alimentos. Tem uma resolução da Anvisa que coordena essa parte de radiação dos alimentos, é a resolução de número 21 de 2001. Então, vocês podem detalhar isso nessa resolução. Tem alguns tipos de processo de radiação dos alimentos, vamos ver alguns. Primeiro, radapertização, que é o processo que equivale à esterilização térmica, obtendo que produtos comercialmente estéreis que podem ser estocados em temperatura ambiente. Radiação ou radicidação, equivalente ao que? A pasteurização, suficientes para reduzir o número de micro-organismos viáveis, eliminando patógenos não formadores de esporos. Radurização, processo similar à pasteurização, mas com doses relativamente baixas para a destruição de leveduras, bolores e bactérias não esporulentes, aumentando assim a vida útil do alimento irradiado. Controle do amadurecimento, também pode se utilizar em radiação. Alguns tipos de frutas e hortaliças, como morango e tomate, podem ser irradiadas para prolongar sua vida útil ou de prateleira em 2 a 3 vezes. E também pode usar em radiação para desinfecção, que a gente viu que pode matar insetos parasitas. Doses baixas são eficazes contra insetos e larvas que infestam grãos e frutas. Vamos ver agora o último método, que é a conservação por aditivos alimentares. Os aditivos podem ser utilizados para melhorar as características organolépticas e nutricionais dos alimentos, bem como na conservação de um produto. Eles são classificados como: são conservadores
Conservadores são substâncias que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas, pois eliminam total ou parcialmente os micro-organismos ou criam condições que desfavoreçam o seu crescimento. Portanto, são muito utilizados com o intuito de aumentar o que é a vida de prateleira dos alimentos. A legislação brasileira permite o uso dos seguintes aditivos alimentares: ácido benzoico, ácido ascórbico, dióxido de enxofre e derivados, cilametal-bisulfito, nitrato de sódio, nitrito de sódio, propionato de sódio, lisina, natamicina, para-hidroxibenzoato de etila. A gente vai ver aqui os mecanismos de ação de alguns. Tipo, o ácido benzoico e o ascórbico são ativos somente em pH ácido, em torno de 4 a 4,5. E por isso são eficientes e utilizados para inibir o desenvolvimento de leveduras e mofos. Já o ácido propiônico e seus sais, como o propionato, são mais eficientes para combater o quê? Bolores do que bactérias e não têm efeito sobre as leveduras e devem ser utilizados em produtos de baixa acidez. Então, veja que cada um tem as suas peculiaridades. Já os nitratos e nitritos são bastante utilizados como conservantes e fixadores de cor em produtos cárneos, tipo os embutidos, é utilizado muito esse conservante. O objetivo principal desses aditivos é evitar o desenvolvimento dos esporos de Clostridium botulino, contribuindo eficazmente para evitar casos de botulismo. E, por fim, os dióxidos de enxofre e os sulfitos são frequentemente utilizados como conservantes, agindo contra leveduras, mofos e bactérias, além de atuarem como antioxidantes, estabilizantes, reguladores da acidez e inibem o escurecimento enzimático. Tipo, a gente fez técnica dietética uma vez de experiência e cortou a batata inglesa, ela não fica escurecida como fica em contato com o oxigênio, aí colocou metabisulfito. Aí ela não ficou clarinha e não escureceu. Aí realmente evitou o escurecimento enzimático. É bem legal essas práticas assim, né, técnica dietética. E por fim, chegamos na parte, né, da aula teórica. Vamos ver agora como esses assuntos podem cair em provas de concurso também de residência, caso esteja no edital. A conservação dos alimentos tem por objetivo controlar os processos naturais de deterioração, mantendo sua qualidade, segurança e valor nutritivo. Assinale a opção que apresenta um método de conservação por tratamento térmico. Então, tratamento térmico que vai utilizar o que? O calor. A gente viu que é o que? Branqueamento, pasteurização e esterilização. Então, secagem não, irradiação, liofilização, pasteurização. A resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima. As condições a que os alimentos são expostos podem favorecer ou dificultar o crescimento de bactérias. Avalie as afirmativas e selecione a correta. A glicose é um potente substrato para bactérias, pois favorece a contaminação do alimento. Não. A glicose é substrato preferencialmente dos fungos. B. O congelamento é um método eficaz para esterilização, não. Destruição, não. Para inibição. C. Os acidulantes atuam como conservantes, pois aumenta o tempo de preservação dos alimentos. A gente viu isso. Vamos ver a D. A desidratação é um método eficiente de esterilização, não. É o quê? É um de diminuir a atividade de água. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Última questão de hoje diz assim: o branqueamento é um processo térmico de curto tempo de aplicação e tem característica de pré-tratamento, pois procede o início de outros processos na tecnologia de frutas e vegetais. Considerando os objetivos do branqueamento, assinale a alternativa correta. A. Inativação de enzimas. B.
Aumento dos gases? Não, ele diminui. C, enrijecimento dos tecidos vegetais? Não, né? D, aumento da carga microbiana na superfície vegetal? Não, ele diminui. Então, aí, a única resposta correta é a letra A. Muito bem. E é isso, minha gente. Chegamos aí, né? Em mais uma aula, final mais de uma aula. Deixa eu aumentar aqui. Então, ainda se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha aí se gostou da aula. Também possa nos acompanhar no Insta. Beijo, minha gente. Até mais.